Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, estamos terminando o ano aí com a graça do Senhor. A gente vem enfrentando alguns problemas aqui com relação à internet, e vez ou outra falha, e principalmente agora, do mês passado para cá, a, a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha, ela tem feito algumas reformas, algumas mudanças aqui na internet na Madalena, e por conta disso está caindo. E aí, em decorrência disso, semana passada foi um desastre. Na verdade, eu dei o estudo todo, só que não estava gravando. Para mim aqui estava como se tivesse a live aberta e que só caiu no finalzinho do estudo, lá já perto já das aplicações. Mas infelizmente, olhando depois lá no vídeo, eu vi que não tinha nem 7 minutos mais ou menos de live, e ela já tinha caído. Por conta disso, a gente não transmitiu o estudo na semana passada. Então hoje nós estamos fazendo gravado e nós vamos manter assim gravado enquanto a internet não voltar à estabilidade. Não é só aqui em casa, o seminário também tem 2 redes de internet e ambas estão também com estabilidade. Então não é uma questão só daqui, senão a gente já tinha resolvido, mas é uma questão mais ampla, não é? Então por conta disso, a partir de hoje nós vamos ficar gravando e vamos subir o vídeo, porque aí a gente tem certeza de que o material está sendo entregue e os estudos vão estar sendo feitos. Fica aqui o desafio para que os irmãos continuem acompanhando os nossos estudos, e da mesma forma como vocês fazem online, também faça algum comentário, também compartilhe os vídeos, e caso tenham alguma dúvida, vocês escrevem nos comentários e eu toda quinta-feira vou ler os comentários do vídeo anterior e aí eu passo aqui para responder e dar um abraço a vocês. Tá bom assim? Nós vamos iniciar então, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a sua condução. Grande Deus, eterno, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, graças te rendemos, Senhor, te bendizemos o nome, te louvamos, meu Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, onde nós podemos meditar na Tua Palavra. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos conduza nesse instante, para que o que vamos a fazer aqui seja para a Tua glória e para a Tua honra, que o Senhor seja glorificado na medida que nós estivermos meditando na Tua Palavra, que tudo seja do Teu agrado e que o Senhor venha falar aos nossos corações de forma poderosa. Te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 18, como eu falei. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo número 23. Atos, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23, nos diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfaso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Irmãos, chegando no final do ano, nós definitivamente já estamos meio cansados. A gente fica trabalhando e aquela correria louca. Quando a gente chega no final do ano, a gente só quer férias, né? A gente quer descansar um pouco, aliviar um pouco essa pressão do dia a dia e trânsito e assim por diante. E de alguma forma, meus irmãos, às vezes nessa batalha da vida que a gente tem, nessa correria, a gente vai ficando cansado. Às vezes até nas lutas com relação ao nosso próprio coração, às vezes espiritualmente a gente se sente cansado.
Daí a gente precisa entender como agir quando a gente está meio cansado, tanto fisicamente como mentalmente, às vezes até espiritualmente. Nós precisamos entender, meus irmãos, de alguma forma como o Senhor trabalha em nossas vidas e, em especial, como, o que o Senhor quer de nós quando nós estamos meio cansados assim, quando a gente está meio desanimado na vida. O texto vai nos trazer, meus irmãos, o final da segunda viagem missionária e definitivamente nós já vimos que Paulo está bem cansado. Mas mesmo em meio ao cansaço do apóstolo Paulo, ele nos dá algumas orientações na forma como o Senhor quer que nós venhamos a nos comportar quando estamos cansados assim. A segunda viagem missionária de Paulo definitivamente não foi fácil. Foi uma situação bem complicada, Paulo passou por muitos perrengues. Desde o início, Paulo já teve os seus planos frustrados. Paulo tinha a intenção de ir para a região da Ásia, mas na verdade o próprio Deus disse que ele não deveria ir, o impediu e o conduziu para a região da Macedônia. E aí, meus irmãos, foi uma perseguição atrás da outra. Desde lá atrás, nós vimos no capítulo número 16, Paulo chegando em Filipos, já foi preso, já foi espancado, já passou por um momento ruim. Quando nós chegamos no capítulo 17, Paulo chega a Tessalônica. E aí se levanta uma perseguição contra ele por parte dos judeus. E aí precisa Paulo já em algumas semanas somente fugir de Tessalônica, porque os irmãos já estavam sendo perseguidos, a igreja já estava sendo perseguida, e ele deixa uma igreja para trás com poucas semanas de existência, mas para salvar a própria vida ele precisa fugir. Chega em Bereia e a recepção do evangelho em Bereia foi mais interessante do que em Tessalônica. O texto nos diz que os irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam a escritura com avidez e assim por diante. E pregando lá, a gente pensa assim, ótimo, agora Paulo vai ter um pouco de sossego. Não deu tempo. Logo em seguida, de novo, nós temos uma perseguição por parte dos judeus e de novo Paulo precisa fugir da cidade porque está numa situação complicada. Paulo vai deixando para trás os seus companheiros, Silas, Timóteo, e ao que tudo indica Lucas, vão ficando para trás, mas Paulo vai então em direção a um lugar chamado Atenas, que era na verdade uma cidade extremamente desenvolvida, com uma universidade e muito envolvida nas discussões filosóficas e assim por diante. Paulo não consegue se segurar, ele está sozinho lá, mas ele não consegue se segurar diante da idolatria, passa a pregar, vai até o Areópago, e é interessante, a recepção é horrível, não foi boa, nós nem temos sequer informação de surgir uma igreja aqui. Paulo prega lá em Atenas, mas inclusive o discurso está transcrito aqui, muito interessante o discurso, mas não surtiu os efeitos. Alguns ouviram e creram, outros simplesmente zombaram, ignoraram, e Paulo simplesmente deixou Atenas e foi para Corinto, no capítulo número 18. O texto nos diz que em Corinto Paulo encontra um casal que era de Antioquia, mas que morava antes em Roma e que agora estava morando aqui. Era um casal de judeus, Priscila e Áquila. Esses dois se juntam a Paulo porque Paulo tem a mesma profissão que eles passam a morar juntos e Paulo passa a pregar o evangelho então todos os sábados ali na sinagoga. Acontece que mais tarde, chegando Timóteo e Silas, trazendo uma doação, inclusive das igrejas, ao que tudo indica, de Tessalônica, trazendo uma doação, Paulo entende que agora consegue deixar de lado o trabalho que ele estava executando como fazedor de tendas e passa a viver somente em função da pregação do evangelho. Mas Paulo está bem desanimado. Paulo está assustado, com medo, porque não é à toa, foi a segunda viagem inteira foi ele só fugindo por causa da perseguição aos judeus. E ele não acha que vai ser diferente aqui na igreja de Corinto. Afinal de contas, a pregação na igreja de Corinto teve muitos frutos, mas não foi fácil. A partir das duas cartas que nós temos de Paulo escrevendo aos Coríntios, nós vemos como essa igreja é difícil. A igreja que sempre questionou a Paulo, sempre se levantou contra Paulo. E Paulo mesmo vai dizer que não estava bem, ao que tudo indica, Paulo estava com um problema sério de saúde. Ele diz que foi em fraqueza que pregou o evangelho na cidade de Corinto, mas Deus resolve, na pessoa de Jesus Cristo, dar um alento a Paulo. O
texto nos diz, versículo número 9 do capítulo número 18, que Deus deu a Paulo um privilégio, que foi encontrar-se com Jesus numa visão. E o texto nos diz que Jesus apareceu para ele numa visão, dizendo: não temas, fala e não te cales, e o motivo é: eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal nessa cidade, e eu tenho muitas pessoas aqui nessa cidade. Interessante aqui que isso aqui é um motivador para que Paulo continuasse ali. E Paulo passou mais 1 ano e 6 meses naquela cidade pregando o evangelho. Sem perseguição? Não, essa não foi a promessa. A promessa que Jesus tinha feito foi de que ele não seria maltratado. Mas logo em seguida teve perseguição. O texto nos diz que os judeus se levantaram assim que se ergueu um procônsul chamado Gálio. Uma vez Gálio no poder, os judeus foram até ele na tentativa de fazer com que o Estado interrompesse a pregação de Paulo e Paulo precisasse fugir novamente. Mas dessa vez, assim como Cristo prometeu, Gálio nem precisou das palavras de Paulo, já imediatamente deu um veredito dizendo que não ia se meter nesse assunto. Inclusive, aquilo que os judeus estavam pretendendo em relação a Paulo, que era que ele fosse espancado, na verdade quem foi espancado foi o chefe da sinagoga. Aqui ele sim foi expulso, um homem chamado Sóstenes apanhou, justamente porque era isso que eles queriam que Paulo fizesse. O Senhor Jesus prometeu e o Senhor Jesus cumpriu, protegendo Paulo agora no finalzinho dessa segunda viagem. Versículo 18 a 23, meus irmãos, é o final propriamente da segunda viagem. Mas são poucos versículos e a gente pensa assim, não vai acontecer mais nada. Mas acontece muita coisa aqui, mas a forma como Lucas escreve com a urgência já mostra que eles estavam muito cansados, que ainda tinha algumas coisas que vão acontecer aqui, mas que a urgência de terminar é grande. É tanto que do versículo 18 a 23, Paulo passa por uma cidade, passa por uma cidade e prega o evangelho, vai para Jerusalém, vai para Antioquia prestar o relatório e já inicia uma terceira viagem. Então, tudo isso acontece do versículo 18 ao versículo 23. Então, mostra um certo senso de urgência. E meio ao cansaço de Paulo e da sua equipe, de uma segunda viagem tão conturbada, difícil, onde Paulo não só sofreu fisicamente, mas sofreu espiritualmente, daí a necessidade de Jesus ter aparecido a ele. O texto vai nos dar também alguns passos no comportamento de Paulo, que de alguma forma, meus irmãos, nós deveríamos tirar para a nossa vida também, se nós estamos também cansados e ainda já sem energia no final do ano. Pelo menos 3 aspectos aqui são interessantes para a gente ver como Paulo lidou no meio desse cansaço. O primeiro aspecto aqui é a dependência que o apóstolo Paulo tem do Senhor. Versículo 18. O texto diz que Paulo ficou ali ainda muitos dias. Que lugar? Na cidade de Corinto. Esses muitos dias foram 1 ano e 6 meses, versículo de número 11. Passou 1 ano e 6 meses lá. Porque o mandato de um procônsul era de 1 ano. E Gálio, então, iria ficar por 1 ano. Se eles fizeram a tentativa agora, com 6 meses depois de Paulo estar aqui, junto com Gálio, já que Gálio entrou, era claro que ele, quando terminasse esse ano de Gálio, eles entrassem novamente com o próximo. Eles iriam com certeza se levantar ainda contra Paulo e iriam ficar insistir. Por isso que Paulo agora interrompe o trabalho e resolve que vai sair, antes que chegue o novo procônsul. Gálio, inclusive, realmente só vai passar 1 ano, finalzinho do ano de 52, metade do ano de 52, Gálio sai de Corinto. E o texto aqui nos diz, meus irmãos, que Paulo então vai se despedir dos irmãos e já vai navegar em direção à Síria. O que Paulo está fazendo é retomando a sua viagem. Lembrem que ele sempre tem esse processo. Ele sai de Antioquia e passa pelas cidades. O plano inicial começou ali pela região de Listra, Derbe, Icônio e foi rodando. Volta para Jerusalém, presta relatórios na igreja de Jerusalém, depois volta para Antioquia, presta relatórios na igreja de Antioquia e iniciou a segunda viagem. Ele pretendia fazer o mesmo caminho, tanto que ele começa a segunda viagem pelos mesmos lugares onde ele passou, encerrando a primeira viagem. Então parece que ele tem a intenção de fazer o caminho invertido. Chegando lá, ele teve que desviar para a região da Macedônia. Mas Paulo, no finalzinho da sua viagem, ele faz o mesmo processo. E de novo ele volta para a região, passando ali pela Gália, que é onde ficava Corinto, ele volta para a Ásia. E então o texto nos diz que ele vai em direção
a Síria, navegou para a Síria. Nesse instante, o texto faz referência a quem ele trouxe consigo. Nós não sabemos se Paulo, Silas e Lucas estão com ele aqui. É muito possível que sim. Mas ele faz questão de dizer que ele, de repente, tem um casal que vai acompanhá-lo, Priscila e Áquila. Esse casal que ele tinha conhecido aqui em Corinto vão acompanhá-lo e eles vão em direção a Éfeso. E é interessante, meus irmãos, que no final do capítulo 18 e início do capítulo 19, esse casal vai ser muito importante. E a partir de agora eles vão ser muito bem reconhecidos nesse sentido pelo trabalho que eles vão exercitar, principalmente ao lado de um irmão chamado Apolo. No versículo número 18 diz então que Paulo viaja para a Síria na companhia de Priscila e Áquila, mas aí tem uma curiosidade no texto. O texto para dizendo assim: depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. No meio da viagem, Paulo viajando para a Síria, para uma cidade chamada Cencreia, e o texto diz que ele raspa a cabeça, porque ele tomou um voto. E a pergunta é: que voto é esse? Na verdade, meus irmãos, esse é um voto de nazireu. Provavelmente é um voto nazireu. Que era um voto onde você, por algum período, ficava com o cabelo grande, sem cortar, e no final você raspava a cabeça e dava esse cabelo como oferta para o Senhor. Não é a primeira vez que isso vai acontecer. Se você for lá na frente, vendo o apóstolo Paulo chegando na cidade de Jerusalém, no capítulo 21, lá, a partir do versículo 17, com a chegada dele em Jerusalém, ele é instruído por alguns irmãos, porque os irmãos souberam que os judeus iam descobrir e que iam fazer novamente uma tentativa para matar Paulo. E o texto nos diz que eles montaram uma estratégia para que Paulo não fosse capturado. Versículo número 23. A ordem deles foi o seguinte: faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade que se diz a teu respeito. O que era que se dizia a respeito? Que Paulo não cumpria as leis judaicas e que Paulo estava pregando o fim da religião judaica. E aí, meus irmãos, alguns olhando para o que Paulo está fazendo aqui, tanto aqui nesse voto quanto no voto lá de Jerusalém, veem uma estratégia do apóstolo Paulo. Há quem diga que alguém está vendo a estratégia, porque Paulo vai dizer mais tarde, de que ele se fez como que com lei para pregar para aqueles que têm lei. Então estou dizendo que Paulo de alguma forma está agindo, parecendo-se, submetendo-se às regras judaicas para ganhar os judeus para Cristo. E eu vou ser sincero, parece uma coisa meio forçada, não é? Do mesmo jeito que parece lá no capítulo 21, como que Paulo estivesse usando de estratagemas para fugir de perseguição, alguma coisa desse tipo. Irmãos, nós precisamos entender que mesmo que Paulo fosse um pregador do evangelho, um cristão, ele ainda era um judeu. E como judeu, ele tinha compromissos com a lei judaica. Não necessariamente com relação aos sacrifícios vicários, ele já tinha em Cristo, ele vai dizer isso com todas as letras, mas ele tem muito dos aspectos relacionados ao judaísmo ainda. Ele é um judeu. Quando nós vimos a decisão do concílio de Jerusalém, nós vimos que o concílio não aboliu a lei para os judeus. Ele dispensou os gentios de cumprimento das leis, como circuncisão e assim por diante. Mas os judeus mantiveram a sua tradição religiosa com relação aos votos e assim por diante. Então eu não vejo nenhum problema do apóstolo Paulo fazendo um voto aqui. A pergunta é pelo que Paulo estaria votando. Talvez Paulo estivesse votando para que tivesse um final de viagem missionária tranquilo, para que a palavra do Senhor fosse cumprida, que foi a promessa de que houvesse proteção. Talvez, diante da palavra de Jesus, ele tenha resolvido fazer esse voto de consagração ao Senhor para o Senhor manter. Mas querendo ou não, meus irmãos, isso mostra uma coisa interessante, mesmo qual seja qual for o motivo que Paulo tinha para fazer esse voto. Veja que foi um voto voluntário. Mesmo que o segundo voto que ele vai fazer lá em Jerusalém, junto com os irmãos lá da igreja, tenha sido sugestão dos irmãos da igreja, nesse caso aqui, foi um voto voluntário. Então, Paulo se colocou na condição para fazer um voto. Mas por que Paulo faria isso, meus irmãos? Paulo faz isso porque Paulo depende completamente de Deus.
Paulo entende que precisa do Senhor para realizar a obra missionária. Ele sabe que só quem pode dar proteção é Cristo, como ele prometeu. Ele sabe que o trabalho só pode prosperar se for por Cristo, e foi isso que Cristo prometeu. Então, tudo que ele sabe que somente pode fazer se for o Senhor que esteja à frente para realizar o trabalho. E por isso mesmo, meus irmãos, ele mostra-se completamente dependente do Senhor. E quando nós estamos cansados, nós nos esquecemos às vezes disso. De que as realizações da nossa vida não vêm da nossa força, do nosso esforço. E aí, geralmente, nós nos agarramos muito à nossa capacidade. E quando nós estamos cansados, essa capacidade vai por água abaixo. E aí, Paulo nos ensina uma coisa muito importante: dependermos completamente do Senhor. De que quando estivermos cansados, quando tudo estiver parecendo que está complicado, nós nos mantemos firmes no Senhor, dependendo completamente do Senhor. O segundo aspecto, meus irmãos, relacionado a esse cansaço do apóstolo Paulo, mas que uma segunda lição que ele nos ensina, é que a obra, independentemente do nosso cansaço, ela precisa continuar sendo realizada. O versículo número 19 mostra o próximo cidade que Paulo vai chegar. Paulo chega na cidade de Éfeso. Paulo está de passagem. O que acontece é que, uma vez tendo raspado a cabeça, encerra-se o voto? Não se encerra o voto. Ali é o primeiro passo do final do voto. O que Paulo precisa fazer agora era recolher esse cabelo, levar até Jerusalém, especificamente levar ao templo. Lá ele iria entregar esse cabelo ao sacerdote, que iria ser oferecido como oferta. Ele tinha que passar um período de alguns dias de purificação no templo, com banhos e comidas e assim por diante. Ele teria que pagar uma taxa também ao templo pelo exercício desse voto e assim por diante. Então tem uma série de compromissos que Paulo possuía em Jerusalém agora. Então Paulo tem 30 dias para fazer isso. Então Paulo está saindo de Cencreia, agora já sem cabelos, levando esse cabelo para Jerusalém. Tem 30 dias para chegar em Jerusalém para fazer isso. E no meio do caminho, Paulo encontra uma cidade chamada Éfeso. Uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade que tinha boas condições, muito parecido com Corinto, igualmente idólatra, tinha um templo, uma deusa muito grande lá, nós vamos ver isso na próxima semana. E Paulo, o texto nos diz que Paulo, entrando em Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila. Esse casal vai ficar ali, mas aí você pensa, Paulo está só de passagem. Paulo está saindo de Corinto, passou lá por Cencreia, agora Paulo chegou em Éfeso e vai-se embora. E o que ele fez em Cencreia, ele vai fazer de novo em Éfeso e vai continuar a viagem, porque ele precisa chegar em Jerusalém. E não é isso que acontece. Paulo só está de passagem por Éfeso, mas no versículo 19 diz que ele, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Irmãos, eu fico impressionado com a força que Paulo tem. Cansado, desanimado já, foi uma viagem bem difícil, já com projetos, ele está indo para Jerusalém, o tempo está curto, o prazo dele é pequeno. Você pode pensar assim, ele está em Éfeso, mas vai passar o quê? O final de semana? Então não faz sentido ele fazer nada, descansar para continuar a viagem, é só isso. Mas não. O texto nos diz que imediatamente Paulo já vai para a sinagoga e já vai pregar o evangelho. Nós já vimos que esse é o método de Paulo, ir para a sinagoga. Ele era um rabino, e como rabino era de bom tom que o chefe da sinagoga sempre desse a oportunidade para os rabinos que estivessem passando lá. Existiam algumas regrinhas, que o rabino não podia passar mais de 3 dias e assim por diante, mas que eles deveriam dar acolhida para um rabino. Paulo então vai pregar o evangelho na sinagoga. Sem tempo, com prazo curto, cansado, encerrando uma segunda viagem difícil, cansativa. Você pode pensar assim, não, deixa eu dar só uma descansadinha, porque eu já vou continuar a viagem já em seguida. Mas não, Paulo para pregar o evangelho. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Funcionou. O texto nos diz, no versículo 20, que os judeus que ouviram o evangelho eram diferentes dos outros lá de Tessalônica, de Filipos e assim por diante. Pelo contrário, aqui não. Esses judeus, eles estão realmente interessados em ouvir o evangelho. O texto nos diz que eles, rogando-lhe, eles que permanecesse ali mais um tempo. Eles começam a pedir a Paulo, para Paulo ficar para pregar o evangelho. Meus irmãos, que coisa! Já imaginou, no final de uma viagem cansativa, você já cansado, e pela primeira vez você tem Paulo sendo realmente acolhido durante essa viagem.
Paulo está sendo acolhido pelos judeus. Pela primeira vez, Paulo prega na sinagoga e os irmãos pedem para ele ficar. E não para ele ir embora, como ele tem acontecido. Paulo está sendo expulso de todas as cidades. Mas em Éfeso, os judeus pedem para ele ficar. E a gente fica assim, o que é que Paulo vai fazer? Paulo tem um compromisso. O texto diz que Paulo não acedeu. Paulo não ficou. Paulo disse para eles que não ia. Como é difícil dizer não. E como deve ter sido difícil para Paulo dizer não nessa hora. De que ele não podia permanecer em Éfeso, que ele precisava continuar a viagem, ele precisava ir para Jerusalém, em seguida para Antioquia. Paulo diz um não, mas diz um não esperançoso. Versículo número 21 diz que, despedindo-se desses irmãos, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E partiu de Éfeso. Ok. Ele diz: eu não posso ficar agora, mas eu volto. E ele vai voltar. Capítulo 19, nós vamos ver que quando Paulo voltar na terceira viagem, Paulo vai para Éfeso e o trabalho vai ser fantástico ali na cidade de Éfeso. Mas mesmo que o Paulo não tenha ficado, mesmo que ele tenha dito que só numa segunda viagem, numa terceira viagem que ele voltaria para Éfeso, esse era o plano inicial dele. Ele primeiro queria ir para a região da Ásia, e aí, então era a Éfeso que ele iria pregar. E ele estava certo, tá vendo? A pregação do evangelho estava para acontecer lá, mas o Senhor queria que ele fosse para Macedônia, com todos aqueles sofrimentos. Mas Paulo entende que não é a hora de pregar para Éfeso. Não é a hora dele ficar em Éfeso. Mas o que me espanta, meus irmãos, é que mesmo em meio ao cansaço, Paulo tem um senso de responsabilidade com Deus imenso. Paulo diz que sobre ele pesa a obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim, diz Paulo, se não pregar o evangelho. Isso, meus irmãos, é uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Não importa quão cansados nós estejamos fisicamente, não importa quanto exaustos espiritualmente a gente esteja, diante de lutas, dificuldades, problemas que a gente venha a enfrentar, o texto, meus irmãos, nos mostra de que nossa responsabilidade com relação à pregação do evangelho precisa ser mantida. A obra do Senhor não pode parar, ela precisa ser realizada e nós somos os agentes dessa obra. Por isso, meus queridos, cansaço, seja ele físico ou emocional ou espiritual, não são boas justificativas para explicar a nossa ausência de pregação. Mesmo cansados, mesmo exaustos, nós somos levados a pensar que precisamos realizar a obra do Senhor, porque para o Senhor vale a pena esses sacrifícios, vale a pena esses esforços que a gente faz. Um terceiro aspecto aqui relacionado ao texto, que o apóstolo Paulo nos mostra, onde ele mesmo cansado, além de depender do Senhor, além de realizar a obra do Senhor, o texto nos mostra o compromisso que o Paulo mantém com o Senhor. O texto nos diz então que Paulo, se despedindo dos irmãos em Éfeso, embarcou. Paulo pega um barco lá em Éfeso e ele vai em direção a Jerusalém. E por isso o texto diz que ele, chegando a Cesareia tinha um porto e que por isso mesmo agora o relato é muito rápido. O que é que Paulo vai fazer? O texto diz que Paulo para em Cesareia, que era o porto. Logo em seguida o texto diz assim: desembarcou, subindo a Jerusalém. O texto grego, especificamente, não diz Jerusalém. O texto diz subindo. Mas aí é óbvio para onde ele foi, não é? Porque Jerusalém ficava no alto e Cesareia ficava na parte de baixo. Paulo só desembarca na Cesareia e em seguida já iniciam a sua viagem em direção a Jerusalém. Por isso que o nosso texto em português já vai explicando logo, dizendo ele está subindo para Jerusalém. Não é só subindo, ele está subindo para Jerusalém. O que Paulo vai fazer em Jerusalém? Primeiro, prestar relatório à igreja. Paulo sempre faz isso. Ele faz aqui mesma coisa que ele fez antes. Explicou como foi a viagem, das dificuldades da viagem, os perigos da viagem, mas também as bênçãos da viagem. Explicar como houve conversões, quais foram as conversões, quais foram as igrejas que foram plantadas, como foi o trabalho. Então Paulo faz isso. Mas Lucas não está preocupado em falar isso agora. Lucas não repete. Nota que Lucas está com muita pressa. Os versículos 22 e 23, meus irmãos, são 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros de viagem percorrida assim. 2 versículos. Paulo vai então para Jerusalém. Mas a segunda coisa que Paulo vai para Jerusalém é para cumprir o voto. Paulo está indo lá para entregar o cabelo, para pagar as taxas e para fazer a purificação. Paulo está indo cumprir o seu voto.
E nesse sentido, meus irmãos, o texto, depois que ele passa por Jerusalém, cumprindo o voto e dando o relatório, o texto diz que ele, saudando a igreja, saudar a igreja, dá o relatório à igreja de Jerusalém, desceu para Antioquia. De novo ele vai lá para Antioquia da Síria, que é a igreja de origem dele, é a igreja que o enviou, e ele vai fazer a mesma coisa lá. Nós já vimos Paulo fazendo isso outras vezes, explicando como foi a missão e tal, mostrando como foi o trabalho lá. E você pensa, Paulo está cansado, mas Paulo passa em Jerusalém para prestar relatório, passa em Jerusalém para apresentar o seu voto ao Senhor, passa em Antioquia para dar o seu relatório. E quando chegamos no versículo 23, o que é que Paulo está fazendo? Iniciando a terceira viagem já. Nós não sabemos quanto tempo ele passou em Jerusalém, nós não sabemos quanto tempo ele passou em Antioquia, o texto não está preocupado em nos dizer isso, mas logo no versículo 23 o texto diz, ele já iniciou a terceira viagem. Havendo passado ali algum tempo, não diz meses, nem se foi ano, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. De novo ele passa pela mesma região da Galácia, voltando agora para a pregação do Evangelho em Frígia. Nós vamos ver isso com mais detalhes na semana que vem. O que me impressiona aqui, meus irmãos, é que mesmo em meio ao cansaço, Paulo tem um senso de responsabilidades para com o Senhor e com a sua igreja. Esses compromissos que Paulo tem, no caso aqui, 2. Primeiro compromisso, o voto. Paulo precisa pagar o voto, Paulo precisa concluir o voto. Paulo tem um compromisso espiritual com o Senhor de entregar esse voto. Segundo, o compromisso que Paulo tem com o Senhor em relação às igrejas. Paulo vai prestar relatórios, isso é compromisso com o Senhor. Terceiro lugar, o retorno à missão. Foi cansativo? Foi, mas Paulo já descansou o suficiente. Ele teve que precisa voltar. E isso, meus irmãos, mostra um senso de compromisso que Paulo tem com o Senhor, de que ele precisa fazer a obra do Senhor, ele precisa fazer as coisas certas, não porque as pessoas vão pedir algo a ele. Veja, ninguém pede relatório a Paulo, ninguém fica exigindo que Paulo preste relatórios, ninguém precisava pedir que Paulo fosse pagar esses votos, ninguém precisava exigir que Paulo voltasse para uma terceira viagem. Mas Paulo faz tudo para o Senhor. E como ele faz tudo para o Senhor, ele tem um senso de compromisso com o Senhor e com a sua obra muito grande, o que leva a cumprir os seus votos, o que leva a prestar relatórios, o que leva a continuar a obra missionária, mesmo depois de uma segunda viagem dificílima, como foi essa viagem aqui. Isso nos traz, queridos, uma lição importante de como nós precisamos manter isso na nossa mente. Que o nosso compromisso é com o Senhor. É com Ele que nós temos compromisso. Se nós temos que prestar relatório à igreja, é por causa do Senhor. Nós temos que sempre manter em nosso coração. Nós temos um compromisso com Deus. Nós fazemos a obra por causa do Senhor. Nós não fazemos a obra por causa de presbitério. Nós não fazemos a obra por causa de sínodos. Nós não fazemos a obra por causa de prestação de relatórios, seja de relatório para presbitério, seja de relatório no caso de sociedades internas para suas federações e assim por diante. Nós não podemos fazer a obra do Senhor por causa dos homens. O nosso compromisso com a obra do Senhor é com Ele. E isso, meus irmãos, é um motivador a ponto que, mesmo que eu esteja cansado, sofrendo, eu mantenho um compromisso com o Senhor. O meu compromisso com Deus em realizar a obra dele. O texto nos traz 3 lições magníficas, meus irmãos, quando nós estamos cansados. Mesmo que você esteja cansado, a primeira lição que o texto nos ensinou é que nós precisamos aprender a depender do Senhor. Que a obra do Senhor não é realizada pela nossa força. Que nós não realizamos as coisas pela nossa capacidade. Mesmo que você esteja sem força, lembre que a obra do Senhor não é realizada pela força que você possui. Mesmo que você esteja cansado, angustiado, sofrendo, exausto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, lembre, continue dependendo completamente do Senhor. Coloque o seu coração no Senhor. Por isso, dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra, busque nos exercícios espirituais a força necessária para, mesmo nesse último esforço de cansaço, você continue realizando a obra do Senhor. Lembre, você precisa aprender de que nós dependemos do Senhor e não da nossa própria força. Quando estiver sem força, lembre, o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, renovam as suas forças, sobem como águias, com asas como águias, caminham e não se cansam,
correm e não se fatigam. É do Senhor que vem a nossa força. Então dependamos do Senhor. Uma segunda lição que o texto nos mostra, meus irmãos, é que independentemente se nós estamos cansados, exaustos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a obra do Senhor precisa continuar sendo feita. O Evangelho tem que continuar sendo pregado. Não importa se você vai ter tempo suficiente, note, não importa se você vai ter um planejamento bem feito. Paulo simplesmente pregou e o Senhor surtiu os efeitos aqui. Nós precisamos entender que a obra do Senhor precisa ser realizada, mesmo com o nosso cansaço. Quando nós, meus irmãos, temos o senso correto de necessidade, não importa quanto cansado a gente esteja. Você pode estar morto e cansado, mas se você tem um filho pequeno e ele chora, você vai levantar à noite, você vai dormir em pé, mas vai estar lá com aquela criança ali. Se você tem alguém que está adoecendo, passando mal em casa, você está muito cansado, você não diz, olha, fica aí que amanhã eu vou, que eu tenho que dormir. Não, você vai lá mesmo cansado, você atende. A pregação do Evangelho é uma urgência. Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, cansaço não é uma boa justificativa para nos impedir o trabalho do Senhor. Nós precisamos realizar a obra do Senhor. Ela precisa ser realizada, independente do nosso cansaço. E terceira e última lição que o texto nos ensina é que nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Isso nos leva a pregar o Evangelho. Ter um compromisso sincero com Deus. O nosso compromisso, meus irmãos, não são com as pessoas, não são com as instituições, não é com a igreja. O nosso compromisso é com Deus. Por isso que, mesmo cansados, nós temos um compromisso com Ele. Isso nos leva a pensar que nós não podemos usar o cansaço como uma justificativa para não fazermos a obra do Senhor, porque nosso compromisso não é conosco, não é com as pessoas, não é por uma questão de prestar relatório ou não, mas é uma questão de prestar relatório para Deus. Ele vai cobrar de mim uma obra e eu deveria estar fazendo, mesmo que estivesse cansado, porque eu tenho compromisso com Ele. E minha experiência, meus irmãos, permita-me que um testemunho final, é que a gente cansa mesmo. O ministério é uma coisa bem cansativa. Tem vezes que a gente fica cansado a ponto de nem consegue pensar direito. Mas é impressionante que quando nós chegamos a esses mesmos passos de dependência, de realização da obra, de compromisso com o Senhor, independente do cansaço, parece que na hora o Senhor nos renova. E como às vezes a gente vai pregar e está muito cansado, e o Senhor parece que renova a força. A gente está até doente às vezes, mas o Senhor renova a força. Então, meu querido, se você está cansado, chegando ao final do ano, você já está pelas tabelas, está cansado, exausto fisicamente, você está exausto emocionalmente, você está exausto espiritualmente, você só queria dar uma descansadinha. Ok, é justo, férias, descanso. Mas não vamos esquecer, meus irmãos, que a nossa força vem do Senhor e que o nosso cansaço não deveria ser utilizado para sermos relapsos, para sermos displicentes. O Senhor continua nos convidando a termos dependência dEle, continuarmos fazendo a obra dEle e termos compromisso somente com Ele. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, nesse momento. Ao vermos, ó Senhor, como Tu concede força para o apóstolo Paulo nesse fôlego final, com tanta urgência que ele tem, ainda continuar, Senhor, dependendo do Senhor, com compromisso no Senhor, confiando no Senhor e fazendo a obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a olharmos para Paulo e buscarmos no Senhor a força necessária para fazermos as mesmas coisas que ele fez. Para igualmente, Senhor, termos esse compromisso com o Senhor de pregar o Teu Evangelho, de fazer a Tua obra, independente do nosso cansado. Renova, Senhor, as nossas forças. Reanima, Senhor, o nosso coração, para que, quando o Senhor nos der a oportunidade, nós estejamos cheios de alegria e de vigor para realizarmos a Tua obra. Te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, deixe-me agradecer a companhia de cada um de vocês. Muito obrigado, vocês sempre estão aqui conosco, estudando a palavra do Senhor. Não se esquece, escreve aqui nos comentários, eu vou fazer a lista de quem escreveu, e quinta-feira que vem, se Deus quiser, eu cito o nome de todo mundo, mandando um abraço. Hoje não dá porque a gente não vai estar online, tá bom assim? Então nós vamos continuar aqui nessa tentativa de fazer gravado. Se tiver alguma dúvida, faz uma pergunta lá no comentário, próxima quinta-feira eu respondo direitinho. Se você é aqui de Recife, não esqueça, domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto lá na igreja e seguida escola dominical. 6 horas da noite nós estaremos reunidos novamente lá na Igreja Presbiteriana Lago da Paz para estudarmos a palavra do Senhor e cultuarmos ao nosso Deus. Você é o nosso convidado.
Se você veio passando por aqui, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações. Se você já é inscrito, dá um joinha, seja de gostei ou de não gostei. Escreve algum comentário, compartilha esse material nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Assim você faz com que outras pessoas que têm de repente o interesse, a curiosidade de estudar a Bíblia, tenham aqui disponível 0800 para poder estudar a palavra convosco. Tá bom assim? Muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui. Nós voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.